Mais um programa Igreja Presente para você aqui pela Rede Século XXI. Na Arquidiocese de São Paulo nós estamos gravando esse programa com Dom Odilo, cardeal, arcebispo dessa arquidiocese, Dom Odilo Peruchera. Dom Odilo, muito obrigado por nos receber aqui mais uma vez para mais um programa Igreja Presente. Com muito prazer, e é bom estar com vocês também nesse diálogo e com o Ricardo, trocando ideias, trocando algumas reflexões sobre os assuntos em pauta e o que nós temos hoje. E eu no lugar do povo aqui, Dom Odilo, não tem como a gente deixar esse assunto, está sempre anotado aqui no meu caderno. Estamos vivendo essa semana da independência. E as pessoas ficam lá perguntando, eu fico me perguntando também, mas Dom Odilo vai falar sobre a independência do Brasil? E quando eu digo independência do Brasil, é para falar sobre a situação do Brasil hoje. A igreja tem relação com esse assunto, Dom Odilo? Nós temos, como comunidade cristã católica, alguma coisa a dizer sobre a independência do Brasil, sobre essa Semana da Pátria, Dom Odilo? Bem, nós recordamos um fato histórico, né? A proclamação da independência do Brasil, que levou o Brasil a passar da condição de colônia a um país autônomo, né, soberano, que não dependesse mais de um outro como espécie de extensão como um território a ser explorado. Então a independência é um fato importante na história do Brasil. E o que hoje nós podemos assim tirar de lição, né, da Semana da Pátria, ou dizer a respeito, evidente que nós somos também cidadãos, né? Nós somos pessoas de fé, ligadas à igreja, mas somos também cidadãos de um povo, né, de um país, e como tal, nós nos interessamos por tudo aquilo que faz parte da história e da vida desse país. Entre esses assuntos está justamente o fato da independência, da soberania, o que implica naturalmente em responsabilidade dos cidadãos, das autoridades, para que a soberania de fato não venha a ser sequestrada em função de alguns, deixando o resto da população abandonada e à margem do bem-estar. Percebi que o senhor pediu para que as paróquias de São Paulo celebrem pelo menos uma missa no dia 7 de setembro pela pátria, pelo povo brasileiro. Sim, eu pedi isso porque nós precisamos rezar pelo Brasil, pela pátria, né, pelo povo brasileiro. É desde São Paulo, apóstolo, que existe este pedido e esta tradição de rezar pelas autoridades que nos governam. E rezar também pelo povo que compõe um país. São Paulo falou isso em tempos de perseguição, né? Enquanto nós vivemos tempos de paz, tanto mais devemos rezar para que se mantenha a paz, a justiça, a solidariedade social e assim por diante. Então, para nós, rezar pelas autoridades é uma obrigação. Rezar pelas autoridades e rezar pelo povo brasileiro. Alguns dias atrás, onde eu percebi muitas manifestações do povo vindo às ruas em algumas capitais, pedindo melhoras para o nosso Brasil, porque não adianta nós falarmos que não, mas o Brasil está enfrentando uma crise. Que eu digo até vem de uma crise mundial até. Nós estamos vendo aí a situação da China, que vem com as suas bolsas caindo, e isso vem influenciando todo o Brasil, fora os nossos hospitais, as nossas escolas, tudo aquilo que nós já sabemos, Dom Odilo. O senhor, como cardeal, como é que vê a situação do Brasil no dia de hoje? Nós estamos enfrentando uma série de problemas, né? Como você disse, problemas políticos, problemas econômicos, problemas de convivência, né? De segurança. E eu creio que há vários fatores que estão contribuindo para isso. Não é só um problema interno do país, é uma conjuntura mundial que também está levando a crises, não só no Brasil. Outros países estão com crise até bem pior do que o Brasil. Então, há uma conjuntura econômica mundial que não está favorável. E, por outro lado, é claro, nós temos nossos problemas aqui em casa mesmo, né? No Brasil, onde a política podia ser melhor, podia ser diferente para atender melhor às necessidades da população. A igreja tem que interferir nisso, Dom Odilo? Interferir no quê? Melhorar a situação do país, conversar com o governo local, conversar com os prefeitos, conversar com o governo federal, para a gente tentar buscar soluções para termos
hospitais, escolas, isso se interfere, não interfere? É um poder paralelo, não é poder? Como é que funciona isso, Ângelo? A igreja não é governo. Não. A igreja não tem o poder econômico. A igreja não tem a decisão política. E a igreja é outra coisa. Então, essas questões são a competência do Estado, que é representado pelo governo nas várias instâncias e que deve se ocupar disso. Os cidadãos devem fazer a sua parte. As organizações da sociedade, por sua vez, também devem fazer a sua parte para a melhoria do país, contribuir naquilo que lhes é próprio. Agora, não pode a igreja assumir aquilo que é o dever do Estado. A igreja não é uma organização política, não tem os poderes para isso, não tem um poder político de decisão, não tem um poder executivo, não tem um poder judiciário e não tem o poder legislativo. Isso pertence à sociedade. Portanto, não se pode cobrar da igreja, que a igreja deve resolver os problemas da sociedade. A igreja é parte da sociedade e deve dar a sua contribuição, muitas vezes até mesmo reclamando, exigindo que a sociedade, o Estado, as autoridades cumpram bem o seu dever. Agora entendi. Então a igreja, como sempre é a favor da vida, se preocupa com a vida das pessoas, dos munícipes, da população em si, para que elas tenham emprego, para que elas tenham saúde, e é na cobrança, no diálogo com o Estado que ela pode ir ajudando nisso, Ângelo? Evidentemente, sim. E ajudando os cidadãos também a buscarem aquilo que lhes é devido, a terem os seus direitos respeitados e serem respeitados na sua dignidade, nas suas necessidades básicas. A igreja é, portanto, uma organização na sociedade, como outras existem. É claro que a igreja tem o seu diferencial, eventualmente é reconhecida como uma autoridade maior, mas isso não transfere para ela a responsabilidade por resolver os problemas da sociedade. Ângelo, eu sei que o senhor tem encontrado muito com o povo nas celebrações, nos encontros, tem falado muito com o povo. O senhor tem como mensurar, o senhor tem como dizer para nós qual é a maior reclamação do povo brasileiro hoje, em especial da Arquidiocese de São Paulo, onde o senhor vive mais tempo, mas o senhor tem como escutar, dizer para nós qual é a maior reclamação do povo ultimamente dentro do nosso Brasil? Bem, eu acho que é o que aparece na opinião pública, né, de modo geral, é retratado também pela imprensa, mas o povo está apreensivo com a desorientação política, com a indecisão até política. O povo está apreensivo com a fragilidade da economia brasileira, que passa por problemas muito sérios. Evidentemente, como já disse, eles não só dependem de situações internas, elas também dependem de uma conjuntura mundial, mas o Brasil, com muita facilidade, é abalado por conjunturas políticas adversas. Isso significa que nós temos ainda uma economia muito frágil, embora potente, poderosa quanto ao volume da economia brasileira. Nós somos um país imenso, porém esta economia brasileira, se é partilhada pela média da população, é relativamente baixa e depois também uma economia que não tem bastante resguardo, digamos assim, dentro do mercado mundial, de modo que nós dependemos muito de mercados mais desenvolvidos para consumir os produtos do Brasil. E o Brasil importa muitos produtos de outros mercados que são mais desenvolvidos, de modo que nós vendemos barato e compramos caro, né? E, por outro lado, com facilidade, o povo perde o emprego aqui dentro. Perdendo o emprego, perde o ganho da vida, então vem todos os problemas. Quem não trabalha não tem emprego, não pode comprar. Quando não se compra, não se vende. Quando não se vende, não se fabrica. E quando não se fabrica, não se vende, não tem circulação de impostos. Portanto, o problema entra num círculo vicioso e num jogo de dominó horrível, né? Por isso, o povo hoje está reclamando porque sente os efeitos de uma crise econômica bastante severa. Mas, ao mesmo tempo, nessa Semana da Pátria, nós lembramos de outra palavra que machuca o meu ouvido. Eu quero saber se machuca o ouvido do senhor também. Corrupção. Machuca? A corrupção cheira mal. Eu escrevi sobre isso. O Papa Francisco falou sobre isso. A
corrupção cheira mal, porque é podridão, né? E, portanto, mais do que machucar, a corrupção é detestável, né? É horrível. E é uma pena que o Brasil realmente tenha um estado de corrupção tão grave como nós estamos começando a constatar. E nunca se quis admitir isso tão seriamente como agora está sendo constatado. O lado bom disso é que, de fato, começamos a encarar e com maior autonomia das autoridades para investigar e colocar o dedo na ferida. É só assim que nós podemos mudar a cultura muito, eu diria, complacente com a corrupção, né? E, portanto, só com o enfrentamento de uma certa cultura favorável à corrupção é que nós podemos mudar a cultura brasileira e também o estado dessa corrupção que tanto mal faz. Está chegando no finalzinho do programa, mas eu não quero deixar de falar sobre o grito dos excluídos, Dom Odilo, que acontece em todo o nosso Brasil. Queria uma palavra do senhor sobre isso. Bem, o grito dos excluídos lembra o grito do Ipiranga, né? O grito do Ipiranga foi um grito também de excluídos, isto é, de um povo, o povo brasileiro que não tinha autonomia, não tinha independência. Hoje continua a existir muitas pessoas no país que é independente, mas muitas pessoas que são excluídas do bem comum. O dia 7 de setembro, portanto, é o dia de se realizar o grito dos excluídos em muito lugar do Brasil. É um gesto bom, é profético, é importante que as pessoas se manifestem e que muita gente possa aderir para dizer, olha, gente, tem muito problema por aí para resolver, né? Tem muita gente sofrendo. E é um dia de tomada de consciência. É o dia de a gente reclamar, pedindo mais educação, mais saúde, pedindo mais água nas cidades que estão faltando e tudo aquilo que o povo necessita. Dom Odilo, estamos chegando no final do programa, mas antes eu quero convidar você a sempre conversar conosco através do telefone, através do e-mail, não é? igrejapresente@rs21.com.br e o nosso telefone 0 operadora 19 3871 9620. Nós estamos aqui sempre à sua disposição. Então, Dom Odilo, uma palavra final sobre o nosso Brasil e a bênção para todos nós. Bem, a todos, feliz Dia da Pátria, Dia da Independência, e vamos dar a nossa parte para que o Brasil seja um país bom para todos, um país solidário, justo, respeitoso. E como a igreja reza, né, nós rezamos pela pátria e pelo povo brasileiro, pelos governantes para que governem com justiça, para que preservem a paz e tenhamos todos uma vida calma e tranquila. Que Deus abençoe o nosso Brasil. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém.